Você já ajudou alguém sem imaginar que essa pessoa poderia mudar a sua vida para sempre? Imagina se, sem saber, você se torna o anjo na vida de alguém poderoso, alguém que poderia ter tudo, menos um coração que realmente se importa. Antes de a história começar, se inscreve no canal e me conta. De qual cidade você está assistindo? Paula sempre foi uma mulher de coração generoso. Aos 27 anos, ela trabalhava em uma pequena cafeteria no centro da cidade de São Paulo. Sua vida era simples, mas cheia de propósito. Ajudar quem precisava era algo natural para ela. Tudo começou em uma tarde chuvosa, quando ela estava fechando a cafeteria. Um homem entrou, molhado e visivelmente abatido. Seus olhos carregavam uma mistura de cansaço e tensão que chamaram a atenção de Paula imediatamente. "Posso ajudá-lo?" Ela perguntou, oferecendo um sorriso acolhedor. Ele apenas assentiu, sem palavras, e se sentou em um canto da cafeteria. Paula trouxe uma toalha, um café quente e algumas bolachas, e começou a conversar com ele, tentando aliviar a tensão. Não precisa se preocupar comigo", disse ele, com uma voz firme, mas cansada. "Só estou passando por um momento difícil." Paula, sem saber nada sobre quem ele era, decidiu ajudar. Preparou um lanche mais completo, ofereceu para ele se secar e até deixou que ficasse mais tempo na cafeteria, sem cobrar nada. Tudo parecia normal, mas algo naquele homem despertava nela uma curiosidade e uma estranha conexão. Nos dias seguintes, Fernando começou a aparecer com frequência, sempre em silêncio, sempre abatido. Paula, movida pela bondade, sempre fazia questão de oferecer atenção, cuidado e um pouco de conforto em meio à correria da vida dele. Ela não fazia ideia de que ele era bilionário, dono de uma das maiores empresas do país, que normalmente vivia cercado de pessoas interessadas apenas em seu dinheiro. Para Fernando, porém, cada gesto de Paula era novo, inesperado e transformador. Ele nunca conhecera alguém que o tratasse com tanta sinceridade e sem interesses. Era como se ele pudesse, finalmente, ser apenas ele mesmo, sem máscaras ou títulos. Mas, claro, nem tudo seria simples. Enquanto a proximidade entre eles crescia, Fernando lutava contra a tentação de revelar sua verdadeira identidade, temendo que isso mudasse tudo. Ao mesmo tempo, Paula, sem suspeitar de nada, começava a sentir algo profundo, mas sem entender completamente o que aquilo significava. E é nesse instante que a nossa história começa a se desenrolar de verdade. Dois mundos diferentes, unidos pelo acaso, pela gentileza e por um sentimento que poderia se tornar algo maior do que qualquer riqueza ou poder. Nos dias seguintes, Fernando continuava a frequentar a cafeteria, sempre no mesmo horário. Paula começou a perceber que ele parecia depender daquelas pequenas pausas no dia, do conforto silencioso que ela oferecia. E, sem perceber, ela também começou a esperar por ele. Um dia, ele chegou mais cedo do que de costume, com uma expressão diferente. Havia algo em seus olhos que não era apenas cansaço. Havia preocupação, quase um pedido silencioso de ajuda. "Você parece preocupado", disse Paula, colocando uma xícara de café à sua frente. "Quer conversar?" Fernando hesitou, olhando para ela como se tivesse vontade de se abrir, mas também medo do que poderia revelar. "Não sei se posso", murmurou ele. "Algumas coisas são complicadas demais." Paula apenas sorriu com a gentileza que sempre a definira. Complicado ou não, às vezes só precisamos de alguém que escute. E foi assim que ele começou a se abrir aos poucos. Falava de decisões difíceis, de pressão, de medos que ninguém mais via. Para Paula, ele era apenas um homem com problemas, mas para Fernando, ela era uma pausa no mundo caótico em que vivia. Enquanto isso, a vida de Paula continuava simples: a cafeteria, as contas para pagar, as responsabilidades diárias. Mas agora havia algo a mais. Um fio invisível
que a ligava àquele homem misterioso. Ela sentia que havia algo especial, mas não fazia ideia de quem ele realmente era. Até que um dia, enquanto Paula fechava a loja, Fernando teve que desaparecer rapidamente. Um carro de luxo parou na frente da cafeteria e ele precisou sair às pressas, deixando apenas uma pequena nota de agradecimento. Paula ficou curiosa e preocupada. Quem era aquele homem que parecia tão grande e importante, mas que ao mesmo tempo dependia tanto da sua ajuda? Ela não sabia, mas sentiu que algo maior estava prestes a acontecer. E o destino não demorou a colocar à prova o vínculo que eles estavam construindo. Pouco tempo depois, Paula começou a receber mensagens misteriosas. Um carro quase a atingiu na rua. Uma ligação inesperada com uma voz desconhecida pedindo para ela ter cuidado. E tudo parecia girar em torno de Fernando. Ela não entendia nada, mas sentia que precisava estar ao lado dele, mesmo sem saber quem ele realmente era. E Fernando, por sua vez, lutava com o dilema de revelar ou não sua identidade. Ele queria confiar nela, mas tinha medo de que tudo desmoronasse caso contasse a verdade. Em meio a essa tensão, momentos de carinho e pequenas demonstrações de afeto aconteciam. Um sorriso, um toque de mão, uma xícara de café servida com cuidado. Pequenas coisas que deixavam claro que aquela conexão era mais do que coincidência. Mas o mundo de Fernando não era simples. Inimigos, concorrentes e familiares que só queriam o poder e o controle de sua fortuna começavam a se aproximar, ameaçando a paz que ele havia encontrado com Paula. E, sem saber, ela estava no centro de tudo isso. E é nesse ponto que a história começa a ficar ainda mais emocionante, com decisões que podem mudar tudo e revelar segredos que transformarão a vida de Paula e Fernando para sempre. Os dias seguintes foram intensos. Paula continuava ajudando Fernando sem saber que ele era bilionário, enquanto ele se afundava cada vez mais no dilema de contar a verdade. Cada gesto de carinho dela fazia seu coração acelerar, mas ele sabia que, se revelasse sua identidade de repente, poderia assustá-la ou afastá-la. Uma tarde, Fernando decidiu levá-la para passear fora da cidade. Ele queria mostrar um pouco de sua vida sem precisar revelar quem realmente era. Escolheram um lugar simples, longe de olhares curiosos, um sítio tranquilo com árvores, flores e um lago sereno. "Obrigada por me trazer até aqui", disse Paula sorrindo, admirando o pôr do sol. "É lindo e tranquilo." Fernando apenas a observava. Cada palavra dela era como uma melodia que ele nunca tinha ouvido. Ele sabia que precisava contar a verdade, mas o medo ainda o segurava. "Paula", ele começou com a voz baixa, "tem algo que preciso te dizer, algo importante." Ela olhou para ele, surpresa, sentindo que a atmosfera estava diferente. "O que foi?" Ele respirou fundo, hesitando. "Não sou quem você pensa que sou. Meu nome é Fernando e eu sou dono de uma empresa grande, muito grande. O que quero dizer é, eu não sou apenas esse homem comum que você conhece na cafeteria." Paula sentiu o coração acelerar. Por um instante, não soube o que dizer. A informação parecia tão surreal que ela precisou sentar à beira do lago, tentando processar tudo. "Você está dizendo que tudo o que eu fiz, foi para um bilionário?" Sua voz tremia, mas sem raiva, apenas surpresa. Fernando segurou suas mãos. "Não. Tudo o que você fez porque você é incrível, porque você tem um coração puro. Eu nunca tinha conhecido alguém assim. Eu nunca precisei de nada tanto quanto eu precisava de você." Paula olhou para ele e viu a sinceridade nos olhos dele, um misto de medo e vulnerabilidade, algo que ninguém jamais via quando olhava para o bilionário imponente que ele era. Eu só queria ajudá-lo, sem esperar nada em troca", disse ela, emocionada. "E foi isso que me conquistou", disse Fernando sorrindo.
Eu quero que você faça parte da minha vida, mas do seu jeito, sem máscaras, sem interesses. Apenas você. O coração de Paula se encheu de emoção. Ela finalmente compreendeu que, mesmo diante de todo o dinheiro e poder dele, o que importava era o homem que ela conheceu de verdade, gentil, sensível e humano. Nos dias seguintes, eles começaram a construir uma relação baseada na confiança e no respeito. Fernando passou a incluir Paula em sua vida, sem pressa, sem exageros, e Paula começou a descobrir que o amor verdadeiro não depende de status ou fortuna, mas de conexão, cuidado e sinceridade. E, claro, os obstáculos não desapareceram de repente. Alguns familiares de Fernando tentaram interferir, investidores questionaram decisões e velhos conhecidos tentaram manipular situações. Mas, com cada desafio, Paula e Fernando se fortaleceram. Cada prova só fazia com que eles se unissem mais, mostrando que amor e dedicação verdadeira superam qualquer barreira. E foi em um dia ensolarado, no mesmo lago onde Fernando revelou sua identidade, que ele a pediu em namoro oficialmente, com um pedido simples, sincero e cheio de emoção. Paula, você mudou minha vida de uma maneira que eu nunca imaginei. Quero que caminhe comigo, não pelo que tenho, mas pelo que somos juntos. Você aceita? Paula sorriu, com lágrimas nos olhos, e disse: Sim, Fernando, eu aceito. Eles se abraçaram, e naquele instante, todos os medos, segredos e desafios pareceram desaparecer. O que começou como um ato de bondade e um cuidado despretensioso se transformou em um amor verdadeiro, capaz de superar qualquer diferença social, qualquer obstáculo e qualquer segredo. E assim, Paula e Fernando descobriram que, às vezes, a vida nos coloca exatamente onde precisamos estar, e que o amor, quando verdadeiro, transforma tudo ao redor. Nos meses seguintes, a vida de Paula e Fernando mudou completamente, mas de uma maneira que parecia natural. Eles aprenderam a equilibrar o mundo dele e a simplicidade dela, descobrindo que amor verdadeiro não exige troca de status, apenas presença, cuidado e sinceridade. Paula continuava trabalhando na cafeteria, mas agora com Fernando sempre por perto. Ele gostava de observá-la, admirando cada gesto dela, o jeito como tratava clientes, como sorria para desconhecidos e como tinha a capacidade de se doar sem esperar nada em troca. Você sempre foi incrível, Paula, dizia ele, segurando sua mão com carinho. E agora, todo mundo pode ver o que eu vejo todos os dias. Mesmo com todo o dinheiro e poder que Fernando tinha, ele nunca quis que Paula se sentisse pressionada ou diferente. Para ele, ela era perfeita do jeito que era, e ele queria preservar isso. Eles criaram pequenos rituais, passeios tranquilos, café da manhã juntos, longas caminhadas pelo parque. Cada momento simples se tornou especial, porque agora havia amor genuíno por trás de tudo. Mas a vida não deixou de testar o casal. Alguns investidores e familiares de Fernando ainda tentavam interferir, querendo decidir com quem ele deveria se relacionar. Havia olhares críticos e comentários maldosos, tentando colocar dúvidas na cabeça de Paula. Não se preocupe com eles, dizia Fernando abraçando-a. O que temos é real, e nada nem ninguém pode mudar isso. Paula percebeu que, embora fossem poderosos juntos, o verdadeiro segredo da felicidade estava na confiança e no respeito mútuo. Ela não precisava de carros luxuosos ou festas milionárias. Precisava apenas dele, do amor dele e da certeza de que ele se importava de verdade. O casal passou a viajar juntos, conhecer novos lugares, mas sempre com o simples prazer de estarem lado a lado. Fernando começou a mostrar a Paula partes de sua empresa, não para impressioná-la, mas para incluí-la em sua vida. Ela aprendeu a lidar com reuniões, decisões importantes e até problemas inesperados, mas sempre com ele ao lado, guiando e apoiando.
sem pressões ou exageros. Em um dia especial, Fernando a levou de volta à cafeteria onde tudo começou. Ele queria que ela visse de perto o lugar que mudou sua vida. Quando chegaram, todos os clientes e funcionários aplaudiram. Ela sorriu, emocionada, percebendo que aquele espaço simples havia sido o palco do amor mais verdadeiro que ela já conhecera. "Nunca imaginei que minha vida pudesse ser assim", disse Paula, segurando a mão dele. "Eu só queria ajudar. E acabei encontrando você." "E eu encontrei você", respondeu Fernando, olhando nos olhos dela. "Mais do que eu poderia sonhar." A partir desse momento, eles se tornaram inseparáveis. Paula e Fernando aprenderam que a vida pode mudar em um instante, mas que o verdadeiro amor é construído dia após dia, com pequenos gestos, paciência e dedicação. Anos depois, eles continuaram juntos, com a mesma cumplicidade e carinho do início. Fernando nunca deixou que o poder ou a riqueza interferissem na relação, e Paula nunca deixou que a simplicidade de sua vida fosse diminuída. Eles equilibraram seus mundos e provaram que amor verdadeiro supera status, preconceitos e segredos. E assim, aquela história que começou com um simples ato de bondade se transformou em um conto de amor eterno, mostrando que, quando você cuida de alguém de coração, às vezes recebe de volta não apenas gratidão, mas a pessoa inteira, alguém que pode mudar sua vida para sempre. Paula e Fernando descobriram juntos que, no final, o amor não depende de dinheiro, fama ou aparências. Depende apenas da sinceridade, da entrega e da coragem de se conectar de verdade. E é assim que eles viveram, felizes, lado a lado, enfrentando tudo juntos, mas sempre com amor, respeito e carinho inabaláveis. E essa foi a história de Paula e Fernando. Para escutar mais histórias como essa, se inscreva no canal e ativa as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo.